Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cissa. Eu sou produtora literária, mentora, escritora, professora, leitora, mais que leitora, sou apaixonada por livros. Eu tenho feito uma série de vídeos aqui no YouTube a respeito de livros e hoje eu trouxe para a gente trabalhar esse livro aqui, ó, A Boa Sorte. Só que antes da gente falar do livro, eu quero pedir a você que, se você ainda não está inscrito no canal, que você faça isso. E se esse vídeo de hoje fizer sentido para você, que você compartilhe com outras pessoas, ok? Particularmente, eu gosto muito desse livro porque ele é uma metáfora. Qual a importância disso? Nosso cérebro ele tem uma resistência muito grande quando a informação que chega para ele chega de forma objetiva. Ele bloqueia essa informação porque ele não a reconhece. Mas quando ela chega na forma de uma metáfora, quando ela chega de uma forma lúdica, ele não consegue perceber que ele está sendo reprogramado, que ele está sendo instruído, e aí essa informação passa com mais facilidade. E esse livro, então, ele é feito exatamente desta maneira. Eu quero compartilhar minha tela com vocês, eu fiz uns slides para a gente comentar a respeito disso, tá? Então, eu preparei esse slide, tá aqui, ó. A Boa Sorte, códigos de A Boa Sorte. Tem aqui o nome dos autores, eu fiz essa seleção. Particularmente aqui, eu estou trabalhando com o primeiro capítulo, tá? O livro conta a história de dois cavaleiros, o Cid e o Notch. E pelo nome você já tem uma ideia do que vai acontecer, né? O que cada um desses cavaleiros vai representar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque está travando. Aqui, vamos ver se vai. Agora foi. Então, ó, parte 1 desse encontro, parte 1, né, o primeiro capítulo chama-se O Encontro. Então, ele conta a história inicialmente de dois amigos que foram criados juntos ou que viveram juntos até em torno dos 10 anos de idade. E um desses amigos desapareceu. E, por um acaso, eles se encontram num banco de parque, tá? Então, o capítulo 1 diz assim: era uma bela tarde de primavera, Vitor, um homem de aspecto elegante e informal, sentou-se naquele que era o seu banco preferido no maior parque da cidade. E ali, sentado ali, o seu outro amigo vai se aproximar, Davi, só que inicialmente eles não se reconheceram, mas ali, próximo um do outro, eles acabaram percebendo quem eles eram, e aí começa a se desenvolver a história, tá? Então, eu tirei dessa parte 1 o seguinte trecho, exatamente esse que eu comecei a ler para vocês. Vitor, um homem de aspecto elegante e informal, sentou-se naquele que era o seu banco preferido, no maior parque daquela grande cidade. Ali, sentindo-se em paz, afrouxou o nó da gravata e apoiou seus pés descalços sobre o macio chão de trevos. Quais foram os insights, quais foram os códigos que eu retirei desse trechinho? Tá? Primeira coisa, pessoas realizadas estão sempre fazendo escolhas. Vitor tinha um banco preferido no maior parque de uma grande cidade. Então, uma característica ali nesse personagem, tá? Que você vai ver que pela descrição dele, tá? Ele é uma pessoa de resultados, ele é uma pessoa de sucesso, ele é uma pessoa bem-sucedida. Então, Vitor não se sentava em qualquer lugar, Vitor não era aleatório. Ele tinha o lugar que ele mais gostava no parque daquela cidade, no maior parque. Então, ele era uma pessoa que fazia suas escolhas e não deixava que a vida, que os outros fizessem a escolha para ele. Outro insight que eu retirei aqui foi: pessoas realizadas podem descansar e escolhem o lugar onde farão isso. No meio do seu dia a dia, Vitor passa pelo parque e ele se dá ao direito de sentar ali, descansar e, principalmente, o detalhe dele tirar os sapatos e afrouxar o nó da gravata. Então, pessoas realizadas podem descansar, elas sabem que o descanso faz parte das conquistas dela e elas escolhem, elas não fazem isso em qualquer lugar, elas escolhem o lugar onde elas vão fazer isso. Próximo insight: pessoas realizadas são livres. Vitor afrouxou o nó da gravata e tirou os sapatos. Vitor não tinha nenhum tipo de necessidade de aprovação. Ele simplesmente se sentou,
Ele não se importou com o que as pessoas iam dizer, iam falar, ele afrouxou a gravata, ele tirou os sapatos e ficou ali com os seus pés descalços sobre um macio chão de trevos. Diz um pouquinho ali antes que ele estava sentindo-se em paz. Então, o último insight desse primeiro trechinho é que a paz e a liberdade andam juntas. Por isso, Vitor sentia-se em paz. Para o próximo trecho, tá? Vem exatamente o próximo parágrafo, mas esta tarde seria diferente das outras, pois algo inesperado estava prestes a acontecer. Vitor não tinha o controle de todas as coisas, ele não tinha o controle do universo em suas mãos. Vitor tinha o controle da sua própria vida, das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. Então, ele, assim como nós, estava à mercê de coisas que acontecem. Então, a gente está sempre sendo surpreendido, só que, no que nós vamos ver, Vitor estava preparado para isso. No próximo trecho, diz assim, está na sequência exata do livro: aproximando-se do mesmo banco, com a intenção de se sentar. Olha a diferença, esse homem ele se aproxima com a intenção de se sentar. Se ele vai se sentar ou não é um outro detalhe. Talvez ele, quando fosse se aproximar, se o outro personagem, né, se Vitor fosse um outro tipo de pessoa e dissesse para ele que não se sentasse ali, certamente esse homem recuaria, porque ele não estava decidido, ele não tinha uma decisão, ele tinha uma intenção, e a intenção não nos tira de lugar algum. O que nos tira do lugar, o que faz mover as coisas na nossa vida é a decisão, e não a intenção. Uma intenção não te tira nem do sofá. Uma intenção não permite nem que você aperte o botão do controle remoto. Você precisa de uma decisão para fazer as pequenas coisas e, obviamente, as grandes coisas da sua vida. Então apareceu um outro homem, também com seus 60 anos, da mesma idade de Vitor, chamado Davi. Ele tinha um ar cansado, até mesmo abatido. Então, se a gente fizer uma comparação, Vitor, um homem de aspecto elegante e informal. Ao seu lado, senta-se um homem com um aspecto cansado e até mesmo abatido. Vitor sentou-se para descansar, para relaxar no seu dia a dia. Davi senta-se ali como se houvesse um fardo em suas costas. E nós vamos ver daqui a pouco que esses homens já se conheciam, que esses homens tiveram a mesma origem, eles tinham a mesma origem, só que eles não traçaram o caminho da mesma forma. Ele tinha um ar cansado e até mesmo abatido. Percebia-se nele uma pessoa triste, embora conservasse à sua maneira um certo ar de dignidade. Quais foram os insights que eu peguei nesse trechinho? Pessoas que não são realizadas, pessoas que não têm o controle da sua vida, são pessoas que são movidas por intenções. Diz um ditado que vontade é aquilo que dá e passa. Uma intenção é uma vontade. Estou com uma vontade de tomar sorvete, estou com uma vontade de tomar açaí. Agora, quando você está decidido, você levanta e faz aquilo que você se decidiu a fazer. E no finalzinho, diz que ele tinha um certo ar de dignidade. Embora seja necessária, a dignidade por si só não conduz às realizações. Então, é óbvio que a dignidade precisa ser um princípio sobre o qual nós andamos, mas dignidade por si só não move nada na nossa vida. No trecho aqui, Davi sentou-se ao lado de Vitor e seus olhares se cruzaram. O estranho foi que tanto um quanto o outro, ao mesmo tempo, pensaram que algum vínculo os unia, algo longínquo, mas intimamente familiar. E aí eles se reconhecem. Você é Vitor e você é Davi. E aí, não é possível. Nossa, há quanto tempo? E aquela conversa de velhos conhecidos. Reconheci você por esses inconfundíveis olhos azuis, diz Vitor, e eu te reconheci por esse olhar tão límpido e sincero. Então, são pessoas que, na sua origem, na sua história, eles têm valores semelhantes. São pessoas que olham nos olhos, são pessoas que revelam quem são. E a gente vai ver isso mais no desenvolver do texto.
Daí que eles vão conversando e o Davi diz que a vida dele foi uma sucessão de erros. E ele começa a contar que quando eles tinham em torno de 10 anos de idade, quando Davi saiu do bairro onde ele e Vítor moravam, o pai de Davi havia recebido um prêmio da loteria. E aí o pai resolve sair daquele lugar, e aí Davi fala, poxa, foi por isso então que vocês sumiram. E ele começa a contar a trajetória, que o pai dele compra uma fábrica, e ele consegue crescer com essa fábrica, e no final de tudo, quando a fábrica vai para as mãos de Davi, Davi perde tudo aquilo que o seu pai havia construído. Depois, Vítor vai contar qual foi a sua história. Então, olha, durante muito tempo não fiz qualquer mudança, pois tudo ia muito bem. Isso é Davi dizendo que durante muito tempo, quando ele assumiu o controle da fábrica, ele não fez nenhuma mudança porque tudo ia muito bem. A gente vai voltar nesse trecho ali na frente. E aí tem a parte em que o Vítor vai contar a sua história. Olha, Vítor sorriu consigo mesmo. Como você deve lembrar, meus pais eram pobres, mais pobres do que os seus quando viviam no bairro. Minhas origens são mais do que humildes, você sabe muito bem. Muitas noites não tínhamos sequer o que comer. De vez em quando, sua mãe chegava até a nos levar alguma comida, porque sabia que lá em casa as coisas iam mal. Como não pude ir ao colégio, estudei na Universidade da Vida. Comecei a trabalhar com 10 anos, logo depois de vocês terem desaparecido misteriosamente. No início lavei carros, depois trabalhei como mensageiro num hotel. Mais tarde consegui progredir e fui porteiro de vários hotéis de luxo. Até que com 22 anos percebi que eu podia ter sorte se me empenhasse. E o que aconteceu? Pergunta Davi. Com o empréstimo no banco e todas as minhas economias, comprei uma pequena fábrica que produzia bolsas de pelica e que estava a ponto de fechar. Como eu via todo tipo de bolsas nos restaurantes e luxuosos hotéis onde trabalhava, sabia do que as pessoas com dinheiro gostavam. E aí ele vai contando a sua trajetória, de como ele foi investindo o seu dinheiro e como ele foi crescendo na sua vida. Eu não vou entrar nem no mérito do fato deles terem a mesma origem, deles terem traçado esses caminhos diferentes. Eu quero realmente só me ater a alguns códigos que eu tirei desse trecho aqui. Meus pais não queriam que ninguém soubesse da sorte que tivemos. Mudamos de casa, de bairro, de vizinhos e de amigos. Foi naquele momento que você e eu perdemos contato. Primeiro código, quando ainda não se sabe que é melhor dar que receber. Aqui, os pais de Davi não entenderam o que havia chegado às mãos deles e não souberam administrar de forma sábia aquilo que chegou às mãos deles. Eles pegaram aquilo que receberam e simplesmente abandonaram a todos e foram viver, foram cuidar da sua própria vida, ignorando aquilo que eles poderiam fazer para ajudar as outras pessoas, ignorando a lei da semeadura. Mais um código, eles fizeram uma mudança, eles saíram daquele lugar, simplesmente eles foram embora, eles não queriam mais ter contato com aquelas pessoas. Uma mudança sem propósito ou com o propósito errado gera dano. E por fim, nós temos aqui um momento em que a network dessas duas pessoas, desses dois personagens, foi interrompida. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem a ganhar ou a perder quando a gente faz ou quando a gente desfaz um determinado network. Tá? É bom a gente ficar atento quanto a isso. Meu pai, inclusive, a fez crescer ainda mais. Quando ele fala da fábrica, né, Davi contando que o pai dele havia comprado aquela fábrica têxtil e que ele foi promovendo. Então, meu pai, inclusive, a fez crescer ainda mais. Quando morreu, eu assumi seu lugar à frente do empreendimento. Porém, tive muita falta de sorte. Tudo foi contra mim, contou Davi. Em trechos anteriores aqui, não, foi no trecho que eu li. Olha só. No trecho que eu li, o Davi diz, o Davi não, o Vítor diz
percebi que eu podia ter sorte se me empenhasse. Talvez aqui ele devesse trocar a palavra sorte por resultado. Eu teria resultados se me empenhasse. Enquanto Davi diz, porém, tive muita falta de resultado. Tudo foi contra mim. O que nós temos aqui? Uma posição de vitimismo. A posição de uma pessoa que não assume a responsabilidade das suas ações, nem dos seus erros e nem dos seus acertos. Então, esse homem não tem nada com o que aprender e não tem nada sobre o que comemorar. Porque se ele não assume seus erros, ele não tem como aprender com esses erros, porque os erros não são dele. Se ele não assume as suas ações, então aquilo que ele também acontece de correto para ele não é digno de ser comemorado. Afinal de contas, ele não tem responsabilidade por nada das suas ações. Então, pessoas não realizadas depositam a responsabilidade no outro. Foi o pai quem gerou a riqueza, foi a má sorte quem tirou a riqueza dele. Ao que parece, ele é uma pessoa que não tem nenhum tipo de ação. Durante muito tempo, não fiz qualquer mudança, ele contando como foi o desenvolvimento dele na fábrica, pois tudo ia mais ou menos bem. Primeiro item aqui, acomodação. Como tudo ia mais ou menos bem, deixa como está, para a gente ver como é que vai fazer. Porém, logo começaram a aparecer concorrentes por toda parte e as vendas caíram. Mais uma vez, as vendas caíram não porque ele não fez mudança, não porque ele não promoveu a empresa. As vendas caíram porque concorrentes apareceram. Veja como, mais uma vez, ele projeta no outro a responsabilidade que era dele. Como o nosso produto era melhor, eu tinha a esperança. Eis um homem que está aí, focado, centrado na sua zona de conforto, totalmente acomodado. Eu tinha a esperança que os clientes percebessem que os concorrentes não ofereciam a mesma qualidade. Mais uma vez, Davi tira de suas mãos a responsabilidade e agora coloca nas mãos do seu cliente. O que Davi está promovendo na sua própria vida? Alienação. Tirando o controle da sua vida e colocando nas mãos de outras pessoas, dos pais, das circunstâncias, dos clientes, dos concorrentes. E, por fim, mas os clientes não entendiam de tecidos. Se eles se entendessem de verdade, teriam se dado conta. Em vez disso, procuravam cada vez mais as novas marcas que iam aparecendo no mercado. Aí aquela velha frase, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Porque ele está sempre dando uma desculpa para aquilo que está acontecendo com a sua vida. Sempre são os clientes, são os concorrentes, nunca é ele mesmo. Então, mais uma vez, ele coloca a sua vida, o controle da sua vida nas mãos de outras pessoas. Mais uma vez, ele promove a alienação na sua vida. E aí ele completa dizendo que perdi muito dinheiro, embora a empresa continuasse sobrevivendo. Tentei reduzir os custos de todas as maneiras. Nós temos aqui uma mente de escassez. Em vez de procurar aumentar a produtividade, aumentar a forma do dinheiro chegar à empresa, ele pensa em cortar os custos, em cortar os gastos. Tentei reduzir os custos de todas as maneiras, mas quanto mais eu cortava, mais caíam as vendas. É óbvio, a mentalidade de escassez levou a ações de escassez e a resultados escassos. Estive a ponto de criar uma marca própria, mas não tive coragem. O mercado pedia marcas estrangeiras e isso me deixou no limite. Como último recurso, pensei em abrir uma cadeia de lojas próprias. Só pensou e deixou para lá, procrastinou. Em vez de ir para a ação, mais uma vez ele continua na intenção. Demorei a tomar uma decisão e quando o fiz, não era possível arcar com custos dos aluguéis, com o faturamento que eu tinha. Comecei a atrasar no pagamento das contas, né? E aí a bola de neve, e acabei tendo que vender os ativos que tinha. A fábrica, meus terrenos, minha casa, todas as minhas propriedades. Tive tudo na mão, tive tudo o que quis e perdi tudo. A sorte
nunca me acompanhou. Mais uma vez, podemos perceber a falta de senso de oportunidade na vida de Davi. Ele nunca consegue perceber quais as oportunidades que ele tem diante de si. Isso levou Davi ao descontrole financeiro e, obviamente, o fato de Davi permanecer na alienação fez com que tudo na vida dele fosse por água abaixo. Então, aqui termina, vou parar o compartilhamento, tá? Então, esse é o fragmento deste livro, A Boa Sorte. Se você quiser que eu continue trabalhando esse livro, deixa aí nos comentários para mim, que eu posso voltar a fazer um outro vídeo falando mais a respeito dele. E se você tiver sugestão de algum vídeo também, de algum livro também que você queira que eu faça o resumo, é só você me falar. Deixa aí nos comentários, ok?